Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse podcast. Estamos começando mais um episódio do FVCast com a doutora Flávia Velger Cohen. Olá. E com o maravilhoso Adriano, mais conhecido como El Mago. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Flavinha. Prazer estar aqui. Adriano, fisioterapeuta e fundador do programa TEP. Tudo é perfeito. Adriano, conta um pouco de quem é você e o que você faz. Meu nome é Adriano, sou fisioterapeuta e eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre o corpo e essas partes físicas que a gente chama de patologia, de dor. Eu entendo como emoção guardada. A gente vai abordar um pouquinho. Eu tenho uma clínica e eu tenho um projeto social também super legal, que é um dos motivos de eu entender também a relação de bem-estar e até a forma que eu cuido. Meu cuidar ele é um pouquinho diferente. E eu comecei com um curso aí chamado Programa TEP, que a gente vai trocar essa ideia depois. Muito bom. Então conta um pouco pra gente esse seu olhar da fisioterapia. Você falou que tem um olhar um pouco diferente. Conta pra gente um pouco desse olhar. E depois eu vou contar como foi minha experiência na sua clínica também, né? Já. Então, eu sou estranho, né? Sim, pra começar. Diferente, né? Estranho. Sou diferente. Diferenciado. Então, assim, eu vou para retiros, eu fico em tribo indígena, eu tenho uma visão diferente um pouco de vida. E o que a galera tá chamando de propósito, eu entendo só como missão mesmo. E aí eu já trabalhei em alguns clubes, já trabalhei em outros lugares. E eu percebi uma coisa diferente do que artigo científico era muito de estudo. Isso aqui tem comprovação, serve, isso aqui não tem. E aí quando eu entendi que se olhar legal a regra, seguindo nesse preto no branco como eu fazia, a fisioterapia ela não tem tanta comprovação. Porque a mão, cada um faz uma potência, se botar um grupo controle, não funciona. Então, assim, é por isso que por exemplo, alguns lugares, eles ficam usando só aparelho, porque o aparelho é possível você botar um padrão e esse padrão se repetir, mas com a fisioterapia, cada um com um movimento, com uma velocidade. Então, se eu for botar no preto no branco, fisioterapia tem muita coisa que não funciona. E aí eu comecei a ir para um outro lado, e aí eu trabalhei num clube aqui no Rio. E nesse clube tinha muitas vezes que, cara, ia médico, ia fisioterapeuta, ia todo mundo, ninguém resolvia nada, vinha um pai de santo, vinha a mãe, vinha a avó, dava um abraço, cara. Tudo, o atleta voltava, competia, ganhava. Caramba, e aí, cara. como é que eu vou explicar isso aí da lesão que sumiu? Ou então a gente fazia aquele estudo que a gente tinha. Toda vez que o atleta ia para perder, ele sempre tinha uma lesão muito grave. E quando ele ganhava, ele não sentia nada e tal. E até mesmo quando a gente via, nossa, aquele golpe encaixou ali, quebrou, não dava nada. Mas quando ele perdia, era quase sempre. E aí você ia conversar com o atleta estava cheio de medo de ser dispensado pelo clube, mas lesionado, o clube não dá para dispensar. Se ele ganha a luta lesionado, superação, incrível. Se ele perde a luta, ele tá lesionado. E aí você começa a entender que a galera não se recupera, mas tem outros motivos, não é o que você tá fazendo. Porque quando eu olhava ali com o grupo, a gente estudava e tal, tava tudo perfeito. A imagem tava batendo, o que a gente sentia ali no toque, a gente não achava nada demais, o atleta com dor. Então, quando eu expandi essa visão de corpo, e eu comecei a ter outro tipo de diálogo, tanto com o paciente, como com o jeito que eu movimento, as leituras que eu tenho, aí eu comecei a ter resultados totalmente diferentes, foi quando eu decidi abrir minha clínica. E isso é muito incrível, né? Porque, por exemplo, o paciente pode ter a mesma lesão e o tratamento ser completamente diferente. Por isso que cada paciente é muito individual e cada um tem a sua história, as suas emoções armazenadas, né, no nosso corpo, né? É incrível, né? Até o paciente pode ter a mesma doença, 2 pacientes iguais e o tratamento ser completamente diferente. Como é que você explica isso? Né? É exatamente isso, as emoções de cada um, né? Sim. Bom, aproveitando, né, eu sou mais objetivo. Eu preciso... Não, me perder. eu não posso me Alguém perder. tem que ficar no controle aqui, né? A gente precisa voltar pro... Dentro da sua clínica, tá? Quais são as técnicas que você usa para, por exemplo, tratar... Chegou um paciente na tua clínica com uma dor de ombro. Como é que você lida? Quais as técnicas que você usa? Você conversa, você quer saber de onde veio essa lesão, ou se você pega, já faz liberação miofascial. Como que você encara
essa lesão de um atleta ou de quem também não necessariamente é atleta. Uma pessoa chegou lá com uma dor, como que você olha para isso? Então, assim, você me apresenta ali a dor, a gente vai fazer aquela anamnese, você me conversa o teu histórico, quanto tempo tem e tudo mais. Eu continuo tendo esse mesmo princípio que todo mundo faz, tá? Aí você me mostra a imagem, eu olho, caramba, olha só e tal. Aí parou essa fase inicial, que né, eu mostro que eu sou normal, você aceita, eu te acolho e tal. Aí quando você deita, aí eu começo. Porque assim, você tem algumas técnicas, por exemplo, na acupuntura. A acupuntura você tem, como você tá com dor, uma deficiência, um armazenamento de energia. E aí a gente consegue, com as características, às vezes só de você falar, eu tô olhando sua língua, se tem saburra, não tem saburra, tem pontos vermelhos, já sei que você é estressado, não é? Eu tô olhando sua íris, porque tem o estudo de íris, eu tô olhando seu cabelo, porque se você me apresenta, pô, eu tenho 30 anos, tá cheio de cabelo branco, e não, você tá tendo um desgaste maior, já sei que você tem alguma coisa no rim é medo, já vou ali tentar achar, entendeu? Então, assim, é uma avaliação totalmente diferente daquilo ali, mas eu sempre pego a biomecânica, você fez qual movimento, você tá malhando, não tá malhando, tá comendo bem, não tá comendo bem, tá dormindo. Porque tem o básico também que eu sempre pergunto, tá? Você tá indo no banheiro, você tá comendo bem, você tá dormindo. Isso aí. Porque se você não tem qualquer um desses três, cara, não adianta também eu dar uma volta no mundo, falar do santo, da tua mãe, do teu pai, que, cara, tá fazendo o básico. Não tem como. Então, assim, ir ao banheiro, comer bem, dormir, é o mínimo do mínimo para você ter uma condição de saúde. Então, depois a gente sai desse princípio dessa conversa, a gente consegue aprofundar um pouco. Então, assim, sem entrar em muitos detalhes, né? Achei o ponto ali da dor. Tentei identificar ali o que você está fazendo, não está fazendo. Dei as orientações, vamos aprofundar um pouco mais. Senti que o paciente curte recebeu, isso. né? Aceitou. Ótimo, a gente aprofunda. Senti que não, eu faço meu trabalho. Um beijo. Tá, desculpa te interromper. Não, claro. Quando você fala, me aprofunda um pouco mais, só pra galera entender um pouco mais, você se aprofunda um pouco mais em quê? Então, você tem algumas técnicas, tá? Que essas técnicas, ela tem uma leitura do corpo. E é uma leitura um pouco diferente. Então, isso não é uma verdade absoluta, é só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, você apresenta um lado direito. Nosso lado direito é afetivo e família, o que a gente não quer que saia. É uma coisa muito de controle e apego, tá? E aí, se a gente quiser ir mais além, aí já dá para falar, cara, tem uma coisa com o seu pai, é da geração do seu pai, da mãe, lado esquerdo é mãe, tem uma coisa mais de financeiro, trabalho, estudo, segurança. Tem como você abordar tudo isso de uma forma diferente. E aí, normalmente, quando você acessa esse ponto, é onde tudo acontece, que eu brinco. Porque é quando a pessoa chora, a pessoa se entrega, ela fica um pouco assustada, e aí você entende que aquela lesão do ombro Mas deixa eu perguntar uma coisa, até uma dúvida pessoal mesmo. Você é super jovem, né? Sim. E aí, o que levou você a procurar, de verdade, entender mais? Você já explicou que você entendeu isso nos atletas. E aí, para que caminho você foi? Você foi estudar o que, propriamente dito? Assim, você foi fazer uma especialização? Você estudou acupuntura? Que técnica você foi se aprofundar mais, assim? Então, assim, para ir para esse lado? É porque, só para dar uma noção, que começou mesmo, eu venho de uma família, minha família tem uma história, assim, pai porteiro, mãe empregada, então tudo foi muito difícil, eu me tornei um cara muito duro, e eu conquistei tudo muito rápido, eu tenho 30 anos. É isso, ele tem 30 anos, gente, só isso. Caraca, eu tenho 36 anos. E eu tenho 43 e ele cuida de mim. Tá? E eu confio, porque eu sou chata. Não é qualquer um que mexe no meu corpício. Você lembra a primeira vez? Lembro. Eu não confio nas pessoas. Eu não confio nas pessoas. Primeira vez que eu chego dele. Foi mais ou menos assim. Foi assim. E um mas parênteses. Deixa depois ele Vou terminar, deixar, mas que só essa parte é legal. Só um parênteses. Estalou nosso pescoço, né? Instalou uma vez na vida pra nunca mais. Pra nunca mais. Mas instalou. E depois eu vou contar essa história, eu vou ter que falar. Mas continua você. Vai, essa história é muito bonita. E aí, assim, eu conquistei as coisas de certa forma rápido. Com 24 anos já tinha minha clínica, a agenda já estava cheia. Com 27 eu já era cliente qualificado, já consegui tudo, comecei a ajudar minha família, enfim, realizei todos os meus sonhos dentro daquela limitação. Não é que eu não tenha mais sonhos, eu sei. mas do que eu queria, eu bati 100% com 27 anos. E eu não fiquei feliz. E aí vem essa coisa do querer mais, e uma curiosidade bizarra, e é uma angústia que eu não entendi e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a acessar minhas emoções, não só com terapia, com outros cursos. Eu fiz mais de 50 cursos aí respondendo.
Assim, vai de microfisioterapia, leis germânicas, você vai indo É pra um um monte... mundo, né? porque quanto mais você mexe, mais você Mais vai você achando vai e você tem outras achando. curiosidades e eu sei muito pouco ainda. Então, assim, quando eu comecei a entender sobre a energia, sobre as emoções, quando eu entendi os traumas lá atrás, e quando eu falo trauma, não é que você sofreu um não, absurdo, não. São coisas que naquele momento ali eu não consegui lidar, meu corpo armazenou, só que aquilo ali tá dentro de mim, e ele volta e meia, ele tem sinais que ele sai. Então, assim, pra galera que não sabe aqui, a gente começou a dar aqui, travou, a gente tá começando depois do horário combinado. Antes eu já ia, tá vendo, cara? Tudo comigo é mais difícil, cara, não é possível. Até com um sistema que funciona, comigo não funciona e tal. Você começa a tirar essas crenças limitantes. É verdade. E eu percebi que eu estava repleto de crenças limitantes e os pacientes que eu atendo são repletos de crenças limitantes e isso te gera dor. Então, assim, vamos lá, trazendo o caso do ombro. Eu tenho uma dor no ombro. Quando eu entendi o quanto eu queria cuidar de todo mundo e o que eu queria fazer, eu não queria nunca ninguém passasse pelo que eu passei, além de eu tomar posições que não são as minhas... De pertença, exato. Eu ainda fiquei, de uma certa forma, arrogante, porque quando eu tenho pena de você, tipo, não, você não deveria passar por isso. Deixa eu te ajudar. Eu acho que o meu caminho é o melhor. E eu não honro a sua história, eu não honro a minha, porque se eu tô com pena do que eu passei, eu não achei legal o que eu passei, né? Só que você não pode mudar a sua história. E quanto mais eu fui regulando isso, eu fui sentindo melhor o meu corpo, eu fui tendo mais saúde, mais resultados profissionalmente. Então, hoje eu entendo que, assim, aquela angústia que eu sentia, aqueles medos e tal, eram guias, e não sofrimento. Entendeu? E é isso que eu tento passar. Isso é muito lindo, muito incrível. A minha irmã fala a minha irmã tem uma frase, não sei se todo mundo conhece, mas ela fala assim, ó: eu tenho minhas doenças autoimunes e quem me curou foi um fisioterapeuta. Foi, não é? na época foi. Foi um fisioterapeuta. E a gente hoje, ela enxerga que essa doença que ela tem uma ligação emocional. Sim. Foi muito disso que você falou. Então eu queria que você falasse um pouco mais como que você enxerga uma dor física ou uma impossibilidade mecânica, não sei se a palavra tá certa, com os traumas, as emoções, coisas do passado, como que essas coisas ficam no nosso corpo, mas assim, de uma forma técnica. Tá. Então, por exemplo, tá? Eu nunca vou me esquecer, porque foi meu único pódio. Eu tenho essa foto guardadinha. Eu cheguei no teu... Eu acho que, se salvo engano, foi assim que eu te conheci. Eu tava com uma dor no ombro que tava me impossibilitando de nadar. Eu lembro. E eu tinha um aquatlon pra fazer num domingo. E é gelo, faz isso, faz aquilo. Houve 300 pessoas, etc. Até que falaram assim, cara, tem um cara... Eu acho que pode te ajudar. Eu falei, quem? El Mago. E aí eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu fui, você, obviamente, tudo isso que você falou, você perguntou como é, o que eu treino, o que eu não treino, o que eu como, o que eu não como, se eu durmo, se eu não durmo. Só que num determinado momento, você virou e falou assim pra mim, como é que é a relação com teu pai? E aí ali a gente começou a conversar, e óbvio que eu não vou trazer o que a gente fala em consultório aqui. Sim. Então, traz mais pra gente essa relação da dor com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos com nossos pais, com a nossa infância e etc. Tá. Então, assim, o nosso corpo, ele tem células e essas células têm memórias, tá? Então, o nosso corpo, para economizar energia, existe um estudo que até mais ou menos 35 anos estamos na sobrevivência. Tá? Aí você pensa, depois se você quiser botar aquela pirâmide de Maslow, sabe, das necessidades básicas, partindo do princípio que você conseguiu a estabilidade financeira para você não estar na sobrevivência, tá? Porque também, quem eu percebo que está na sobrevivência, tipo os projetos sociais que eu tenho, cara, eu não fico falando do pai, da mãe, não existe essa conversa. Não tem... Eu tenho que resolver porque a pessoa precisa trabalhar e, cara, é outra coisa. Vambora. Essa conversa aqui é para quem não tá nesse instinto de sobrevivência, tá? Que fique claro. Porque também quando eu não tava nesse instinto de sobrevivência, eu não tava nem aí. Óbvio. Pra essa parte. Não, eu queria certeza. tirar minha família daquele buraco, não tem essa, entendeu? Então, assim, partindo do princípio que você saiu desse instinto de sobrevivência, tá? O seu corpo, ele é repleto de memórias. E essas memórias, a gente consegue tocar e treinar para achar esses pontos.
Então, assim, lembra de física mesmo, a gente tem um campo eletromagnético aqui, eu mexo aqui em você, acho um ponto, esse ponto, ele não necessariamente pode estar com dor, mas é como se fosse um ímã para mim, eu não consigo deslizar tão bem. Eu posso perguntar pro seu corpo dias, semanas, meses, enfim, tem outras formas, não vou aprofundar, mas existe, não é um espírito que desce... É uma técnica. É uma técnica que você treina e você vai tendo a sensibilidade, tá? Então, vamos supor, na infância, na adolescência, você não tem essa memória ali, mas no inconsciente tá guardadinho. Não tem essa memória consciente. Isso aí. Ali presente, ali tô fazendo isso por isso. E aí você era muito fechado na adolescência, você era agressivo, você usava muitos ombros, enfim, era uma postura, de certa forma, mais de luta ou fechado, tá? Então, na hora que o tempo passa, você modifica, você sente que tá tudo bem e certo, só que o seu corpo, ele tá ali com aquela memória guardada do seu trauma. O tempo passou, você resolveu um monte de coisa. Galera, eu acho que o Rafa, ou a Flavinha, tá se sentindo bem. Abre aquele potinho que a gente chama de cronicidade, bota pra ele pagar aquele boleto, porque eu já tô lotado aqui. Aí você, cara, mas agora que eu tô bem... Pô, já tive momentos muito piores, Adriano, não me aconteceu nada. Você não tinha como, você tava na sobrevivência, seu corpo respeita aquela hierarquia. Energia, 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 executa, executa, executa. Sobreviveu? Então aqui, ó, toma, eu gastei tanto. Não tem como você pular essa etapa, tá? Então, assim, na hora que eu vou mexer no seu corpo e ter essa leitura, e essa leitura não é minha, eu só pego ali o seu corpo e eu treinei pra ler e eu passo pra você. Na hora que eu te passo e eu acesso essa memória, aí sim a gente consegue fazer uma reprogramação das suas células. Porque na hora que você pega, por exemplo, a galera fala muito da amígdala, mas você tem o cerebelo. Você tem um arquivo de atitudes que você pode tomar, e essas atitudes são baseadas em tentativas e erros, acertos e erros, tá? Mas eu não gosto muito dessa palavra erro. Para mim, o aprendizado é fundamental. Só que tem uma galera que fica presa. Eu fiz isso, não deu certo. Puf. Então, na hora que eu pinto uma oportunidade... já passei por isso. Não vai dar certo. Fecha. Tchau. Fecha. E aí, o que o seu corpo faz? Ela não aprendeu, ele não aprendeu. Vamos ter que tirar as fugas. E esse é o grande lance, fica ligado nessa parte. Né? Por que disso? Na hora que eu tiro as fugas, normalmente, nesse meio que a gente está conversando aqui, a nossa fuga é o esporte. Faço esporte, isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fico dopado de endorfina, não sinto nada, o tempo passou, achei que eu tô bem, vamos seguir. Lesão. Eu acho que eu tô me identificando um pouco. Não sei o que eu tô... Então, assim, o que o seu corpo faz? Cara, eu preciso mostrar pra ele que ele tá num lugar que ele tá se sentindo seguro, mas não é um lugar que ele pertence mais. Vamos tirar um pouquinho dessas fugas. E aí é onde vem a dor e doença. Então, pra mim, dor e doença não é um castigo. É o caminho pra sua cura. Porque ou você modifica aquela estrutura, aquela história, aqueles comportamentos, ou você vai para um lugar que seu corpo não quer, entendeu? Porque no final ele continua tendo a sobrevivência. Então, assim, você pega ali o tumor. Eu vejo o tumor como um escudo, mas Adriano, é horrível e tudo mais. Mas como é que aquela pessoa tá vivendo, cara? O que ela tá guardando dentro dela? Porque às vezes também a pessoa não reclama, mas ela tá tão guardando acumulada. tudo. Isso vai ter consequências. Então, na hora que eu... Vamos lá, trazendo pra parte técnica. Na hora que eu começo a liberar a musculatura, eu começo a achar essas datas, eu vou trocando ideia, paciente, nossa, Adriano, cara, aconteceu isso, isso, isso. Começa a chorar, começa a expor as emoções. Acessei essa cronicidade dele. O que eu vou fazer com isso agora? Tudo bem, mas qual é a lição que você tem disso? Puf, peguei a lição, seu corpo já tá ali. Existem pontos no corpo que a gente vai liberando. Eu penso em chakras, eu penso em energia, eu penso em crânio, aí eu vou na osteopatia, esse nervo aqui, quando eu libero, essa estrutura aqui. Eu vou misturando um monte de técnicas. Isso é muito incrível, cara. Isso é muito maravilhoso. Porque o grande lance, eu quero que você fique bem, não interessa o nome da técnica. É isso pra aí. mim, cara... Se deu certo... Não, peraí, agora eu vou contar, dá licença, tá? A primeira vez que eu fui ser atendido pelo Adriano, o Rafa que falou, Flavinha, você tem que ir no Adriano. O Rafa só bota as pessoas na boa, cara. Não, e aí, o que inacreditável. acontece? Eu ia comemorar o meu aniversário, meu aniversário em setembro, eu tava indo viajar em agosto com os garotos pra onde que eu fui? Pra Gramado. Eu tava com uma dor no pescoço do caraca.
Aí eu fui a primeira vez na sua clínica, foi só pra isso. Pra eu poder viajar pra Gramado com os garotos bem. Aí o Rafa falou, vai nele, eu tava torta, toda dura. Não sei se você vai lembrar, porque é muita coisa. E aí fomos, você soltou, você fez, e aí você foi falando das datas comigo. Eu sei exatamente quais são as datas. E daí eu falei, e na hora, né, que eu também, não sei. Depois você fica pensando naquilo. Aí eu fiquei pensando realmente quais foram aquelas datas que você acessou. E as datas todas que foram acessadas foram datas de muitas conquistas, com dificuldade sempre. Então, assim, foram as datas que eu passei no vestibular de medicina, que é um vestibular difícil. Foi a data que eu passei na residência médica, que era outra data muito difícil. E tinha mais uma agora que eu não tô me lembrando qual é. Depois eu vou me lembrar. Então, como realmente as datas têm a ver com a dor, têm a ver com a emoção, têm a ver com a doença. E eu fui entendendo também o que acontecia naquele período. E a pessoa... E qual era a sensação que eu estava tendo. E para poder também sair um pouco do controle, né? Que eu sou aquela pessoa muito controladora, muito centralizadora. E você foi me ajudando, né, a melhorar, né? A gente não melhora 100%, mas já melhorei muito, eu acho, do que eu era. E a gente vai tentando transformar e melhorar sempre, né? E aí você fazia tanto a fisioterapia tradicional, que depois eu ia lá só pra gente fazer barra de axis, né? Que também, não sei se as pessoas conhecem, é uma terapia incrível, né? Que me ajudou muito. Que não é qualquer pessoa que consegue acessar, não é qualquer pessoa que consegue ter essa autonomia com o outro, né? Que para você poder se entregar, para fazer esse tipo de tratamento, você tem que confiar muito no outro e ter uma relação de entrega muito grande. Então eu falo isso porque realmente eu só consigo fazer barra de axis com 2 pessoas até hoje. Uma é você e uma outra que me tratava e foi morar em Portugal. Então assim, para quem não conhece, é uma terapia assim muito incrível, entendeu? Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Barra de axis. Fica a dica aí para vocês. Enquanto você estava falando, e aí puxando um pouco para a parte de programação neurolinguística, né? Isso também é incrível. A gente enxerga a pessoa como um sistema de partes, né? E aí esse link que eu quero fazer porque eu me identifiquei muito com isso. E nesse sistema de partes, como o nome já diz, nós temos várias partes dentro da gente. Sim. Então, quando a gente tem uma dor, é uma parte... Desculpa. A gente parte do princípio que toda ação ela tem uma intenção positiva. Então, quando a dor vem, ela tem uma intenção positiva, que é aquela parte querendo te dar um sinal que tem alguma coisa que não está indo muito bem. Isso. Né? Então, sei lá, eu tenho uma dor de cabeça. Direto, dor de cabeça. Ali tem uma parte que está querendo te mostrar, meu amigo, tem alguma coisa aí que não está funcionando muito bem. É isso, assim, numa linguagem mais leiga, digamos assim, é isso. É uma parte que está querendo te mostrar que o que você está fazendo o carburador vai aquecer. É mais ou menos isso. Porque assim, o seu corpo, ele suporta temporariamente situações que são necessárias para sua sobrevivência. Então, você tá fazendo tudo errado, mas ele entende, cara, por enquanto, é melhor ele passar por isso do que ele ir para outro caminho. Então, vamos aguentar. Forçou. Ele, agora ele tem os recursos, os elementos, e como é que ele entende isso, tá? Químico, hormonalmente, ele vai entendendo que você tem uma estrutura e passa pelo financeiro, tá? Porque não é que o nosso corpo entende, agora ele tá com dinheiro. Ele entende que você tá seguro. O medo já não é mais ali tão latente. Porque a gente tem, né, o parasimpático e o simpático. Luta ou fuga. Vai relaxar ou vai fazer. Depois a gente aprofunda nisso. Mas assim, o seu corpo está ligado 100% em você e ele quer o teu bem. Então, na hora que ele entende que você deu o próximo passo, ele vai te obrigar a dar o próximo passo. Só que você ficou muito tempo seguro com esses recursos aqui. Então, ele precisa ficar te estimulando. Sai disso. Não, mas deu certo até aqui. Como é que eu vou sair disso? Eu cheguei aqui graças a isso. E aí, qual é a única forma que ele tem no limite, tá? Porque ele avisa de várias outras formas e a gente pode conversar. Exatamente. É com dor ou doença. É isso aí. Porque aí ele te tira tudo, e agora reflete. Exatamente isso. É isso. E só quem passou por isso entende, né? Assim, de fato. E aí, para você poder ressuscitar das cinzas, você tem que parar por completo, né? Sim. Deus te dá, minha filha, chega, né? Fica quietinha aí em cima de uma cama, reenergiza aí tuas ideias para começar de novo de uma maneira diferente. Se fizer também tudo igual, vai acontecer da mesma maneira. Por isso que a gente tem que ir modificando, né? Tentando melhorar sempre. Você falou no início, eu acho que você relacionou o medo com rim. Com rim, pode perfeito. ser? Tá.
Vai me falar. Vamos falar um pouco, se existe assim, tem emoções que são ligadas com órgãos. Sim. Todas as emoções têm uma ligação com algum tipo de órgão, tem emoção que não tem ligação nenhuma, tem órgão que não tem ligação nenhuma. Como que é isso? Então, se você pega em biologia, né, as semanas, somos formados um órgão, uma vértebra, 5 músculos, dedinho, tem um monte de estruturas que elas vão se formando juntas por semana, tá? Então, assim, você achar que você tá sentindo uma dor no cotovelo e não vai ter uma relação com o órgão tal, que não vai ter uma relação com a vértebra tal, para. Porque na embriologia você foi formado tudo junto, tá? Então, assim, indo pra acupuntura, a gente conversou muito, eu falo do onde eu me formei, alguns professores, você pega Covid, tá? Pulmão. Pulmão pra gente é tristeza. A gente já vem falando que o mundo tá triste há muito tempo. Não é uma coisa, somos todo mundo abraçando e tal. É entender que você precisa de um senso coletivo, porque somos um sistema, tá? Então, na hora que minha vida tá muito boa, tá tudo organizado e tudo mais. Aí, alguém me liga, não, deu tudo errado aqui. Eu fico, caraca, Flávio, me ligaram, que maior problemão. Mas vamos continuar aqui. Aí tô eu aqui com a Flavinha e tal, aí a gente vai na rua, morador de ruas, brigas e tal, a gente, vamos voltar pra casa. Aí a gente volta pra casa, ainda bem que a nossa vida é muito boa. Aí a gente senta, vê ali, e aquela sensação meio ruim. Se você acha que, cara, o todo não te afeta, pô, você não entendeu ainda como é que é a brincadeira aqui, entendeu? Não entendeu ainda. Então, assim, o grande lance é o nosso corpo, ele quer que você saia da sobrevivência, tá? E depois você ajude o sistema a modificar. Porque com o sistema modificando, você consegue também ter mais paz e fluidez. Porque o outro, esse papo de, quanto mais eu conheço pessoas, prefiro meus bichos, sei lá, nem decorei. Quanto mais eu conheço as pessoas, os homens, mais eu gosto dos meus cachorros. Eu não concordo muito com isso. Não foi nem falar. Eu acho que pessoas precisam de pessoas, cara. É isso. É isso. É isso. Entendeu? Me dói até. É isso. Nem decorei essa frase. Cara, eu acho que assim, eu acho que é uma autoconfissão, assim. Cara, eu tenho muito medo da solidão. Sim. Eu acho que se tem uma coisa que me tira do eixo, é tipo assim, caraca, cara. Tipo, sabe? Sim. Eu tenho real medo da solidão. Vamos falar de solidão. Vamos lá. Não, é sério. Somos 3 imperativos conversando, né? Vamos. Esse assunto é muito legal. Eu adoro esse assunto. Fica até nervoso. Como que um medo de uma solidão ou um medo de ficar pobre, porque são medos, acredito eu, que comuns. Eu acho que não sou só eu que tenho medo de ficar sozinho. Ainda mais aqui no Brasil. Exatamente. Como que isso, na prática, pode interferir numa dor de uma pessoa, uma dor que eu digo física? Entendeu a minha pergunta? Tá. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Por N fatores, eu entendi que eu fui abandonado na infância, tá? Porque existe aquela coisa das 5 linguagens do amor, a minha linguagem é toque. E aí eu entendi que meus pais tocaram um pouco em mim, por mais que eles foram maravilhosos e, cara, amo eles. Não me senti muito tocado, tanto que eu virei fisioterapeuta. Pega esse link aí, né? Que eu tenho que tocar. Ele adora, né? Tem que abraçar, tem que tocar. Bastante amor, bem feliz. Tocar, falar e aparecer. É isso. Não esquece, preciso de atenção aqui, ó. Então, assim, na hora que eu, por esse medo de abandono, toda vez que eu começava a entrar numa relação, começava a ter dor no estômago. Era batata. Caramba. E aí, o que eu falava? Cara, esse relacionamento não tá me fazendo bem. Porque eu começo a ter umas dores, ela tá mudando a minha rotina, tá mudando o que eu como. Cara, aí a pessoa ia, se esforçava, mudava, começava a comer, fazer tudo o que eu fazia. Pô, mas eu ainda tô com essa dor no estômago, cara. Vou terminar. Melhor terminar. Aí eu terminava, tipo, pá. Melhorava. Falei, então, cara, eu acho que eu tenho que ficar sozinho. Aí eu comecei a desenvolver a solitude. Aí eu fui criando várias estratégias e tal. E aí, com o tempo, você vai tendo esse autoconhecimento. Você tá bem mesmo? Não tá bem, cara. Você gosta de ficar momentos sozinhos. Eu me amarro. Também. Eu gosto muito de ficar sozinho. Agora, falar que eu quero ficar sozinho, cara, não. Meu sonho é ter família, ter filho. Não tem como, isso é desculpa. Agora, assim, trazendo pra mais um exemplo de dor, tá? Quando você tá com medo, o seu corpo ele tem que montar estratégias
para você também continuar fazendo o que precisa. Então, uma síndrome do pânico, vamos trazer assim, tá? Seu corpo chegou tão no limite, você tá fazendo tantas coisas absurdas que ele precisa te parar. E aí ele faz isso para que você comece a ter um pouquinho do parasimpático ali de você relaxar. Porque ele não tem esse discernimento que, não, isso aqui é uma conta para pagar, ele não tá correndo risco de vida. Se você tá preocupado, se você tá correndo atrás... É luta e fuga, não tem jeito. É simpaticotonia ali no máximo, cortisol alto, imunidade baixa, você sem energia, cansaço, sem ânimo, não tem química, não tem hormônio. Não tem o que fazer. Então, assim, para não chegar nesse limite, ele começa a te gerar umas dores físicas para você ir tirando algumas diversões ou algumas coisas que você fazia e você botando mais isso aqui de sobrevivência. Só que com o tempo, você vai ficando triste, porque você não tá fazendo nada de legal. Você só tá ali na sobrevivência. Você tá botando band-aid. Você tá colocando band-aid. Você falou, eu tô fazendo diariamente uma respiração. Já conversou sobre isso. E eu tô me entregando muito nesse método que é o do Wim Hof. Sei. E aí ele é um método que é dividido em 3 pilares, digamos assim, que tem a respiração, tem a parte de mentalização e tem a parte da imersão, ou da exposição ao frio, ou da imersão no gelo, como cada um quiser falar. E aí eu achei muito bacana que é o seguinte, quando você entra no gelo, o seu corpo não sabe se você tá entrando no gelo ou se você tá fugindo de um tigre. Eu acho que é um pouco disso que você falou. Exatamente. Mas é isso, E estimular a dopamina aí. Né? E o que eu tenho percebido é que depois que eu comecei a fazer, eu tenho tido um maior controle em situações que fogem do meu controle. Sim. Por quê? Porque eu tô treinando isso. Sim. Quando eu entro no gelo, eu não sei se é um problema ou se eu só entrei no gelo. Então eu vou e com a respiração a gente fica no momento presente, né? Que eu acho que essa é a grande sacada e a grande dificuldade também dessa geração, porque a galera nunca vive o momento presente. Eu falo, eu tô aqui contigo, mas minha próxima convidada tá lá, eu já tô com a cabeça lá. E eu tenho que voltar pra cá porque eu tô com você. E quando eu entro lá no gelo, cara, é bizarro. E o bizarro é que depois que vem uma situação de luta e fuga ou de perigo, porque eu tô treinando isso. E eu acho que é um pouco disso que você falou. 100%. Agora vamos num ponto aqui muito bacana. Você ligou algumas emoções com alguns órgãos do corpo e a gente tem feito um trabalho, não sei se a palavra certa é multidisciplinar, de indicação, que você manda paciente lá para a clínica, a gente manda paciente para você, porque a gente encontra essa sinergia da emoção com o órgão. Então você liga, Flávio, olha só, eu tô com um cara aqui, o cara tá sem dor, mas vai que o cara é rim. E aí ela monta o protocolo, faz a soroterapia pro rim e o cara... Você passou por essa experiência lá com a gente. Sim. Você teve lá algumas semanas, você fez alguns protocolos e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você teve. Então, pra quem não sabe, eu tive uma coisa chamada celulite infecciosa. E aí quem cuidou de mim foi Flavinha. E essa celulite infecciosa, ela aconteceu quando a imunidade baixou. E abaixou porque estresse, cortisol. E detalhe que eu achava que eu tava ótimo, voando, treinando. Tenho tanquinho, tá tudo certo. Nada muda. Então, na hora que eu comecei não, vamos tratar direito. Saí do hospital, tive alta e tudo mais. Cheguei, o que eu preciso fazer? Cara, vamos fazer o exame de sangue. A gente vai ver suas vitaminas, todo o seu sistema. E o que precisar, a gente vai começar a repor. De cara, a Flavinha já falou, não, isso aí você deve ter todo inflamado, vamos desinflamar. Fiz lá, comecei a fazer uns tratamentos. E assim, eu guardo muito o exemplo que vocês deram da xícara, porque eu falo isso o tempo inteiro, tá? A xícara tava toda suja e tudo mais. Por mais que eu ponha um líquido bom ali, ela tava imunda. Na hora que eu faço o tratamento para dar uma limpada, e aí eu começo a botar as substâncias que eu preciso, cara, comecei a recuperar minha saúde, comecei a recuperar meu peso. Quimicamente, eu comecei cara, não vou morrer, porque também eu saí do hospital por segunda vez, agora já... Não, e detalhe, ele teve uma celulite infecciosa importantíssima por Staphylococcus aureus, multiresistente, adquirido na comunidade, um Camarsa, então foi uma sepsemia, né? Sim. Ele ficou séptico, realmente internado no hospital, com a mão, com o braço,
né? Que é o que eu Todo uso pra trabalhar. que é o que ele usa para trabalhar. Então, não foi uma infecção simples, foi uma infecção bem grave que ele precisou internar e fazer uso de antibiótico terapia endovenosa, né? E aí, quando eu peguei o seu resultado, porque eu tava indo viajar para Bahia no dia Sim, que você sim. internou. E aí, mandou, eu falei, uma PCR, que é a proteína inflamatória, tava muito alta. Eu falei, gente, como é que aquele menino tá com essa PCR tão alta, né? Aí eu falei, cara, tá muito inflamado, tem que fazer antibiótico venoso. Mas e aí, por isso que depois da sua primeira soro que você fez na clínica foi para desinflamar, que é o ácido lipóico que a gente usa muito lá na clínica. E aí, qual foi a sensação que você teve depois que você usou ele pela primeira vez? Então, e aí vem o lance do bem-estar, entendeu? Porque também eu achava que eu tava bem. Mas É aí isso aí, cara. entra muito essa conversa que a gente tá tendo sobre o Básico sobrevivência. também, né? Eu tinha certeza que eu tava maravilhoso, que eu tava me sentindo super bem, que eu entendo do corpo, É. kkkk. Faço isso, cara, eu tava sempre doente. Meu nariz tava sempre escorrendo, eu achando É. normal. Minha garganta tava sempre doendo. Mas Você como... estava dormindo mal, trabalhando muito, comendo mal. Só que eu continuava malhando, continuava correndo, É. continuava trabalhando tantas horas. Cara, eu tô bem, porque quem tá bem não consegue fazer isso. É. E aí eu vi que, na verdade, eu tava ficando cada dia mais doente, me Tadinho. adaptando com o ruim. E E achando que tá tudo aquilo é o certo. normal. Isso é o perfeito que você falou, porque É é o que a isso. maioria dos pacientes que eu recebo hoje na clínica é exatamente isso. Como é que foi que você falou? Se adaptando com o ruim É. e achando que aquilo era o normal. É ponto, é isso. É a frase do podcast é essa. É. Porque é o que as pessoas estão vivendo no ruim e achando que aquilo é o normal. E não é. Sim. Não é. Entendeu? É isso. E aí, assim, sem puxar sardinha, eu comecei a ver até coisas fora da saúde. Como é que eu tava vivendo, com o que eu É tava isso aí, gastando. é isso. Porque eu vi que com o meu corpo eu não gastava tanto. É isso Agora, aí. pô, com tênis, com É isso, isso. com vinho. Cara, não É. fala de tênis, não. Vamos mudar. Mas é exatamente corretar. isso. E isso é uma coisa, assim, bem interessante que você falou, que é a relação, porque eu sempre trabalhei em hospital, então eu não tinha o dia a dia de clínica, de tete a tete com o paciente. Então, hoje eu vejo como as pessoas se relacionam com a sua própria saúde. Então, tá com a roupa da moda, tá com o cabelinho pintado, tá com a unha feita, mas para gastar com a saúde mesmo, pô, mas isso é caro, mas R$200 é muito, mas... E é uma garrafa de vinho. Entendeu? É um sapato, é uma roupa da moda. Então, Sim. realmente, a gente botar o nosso corpo e a nossa saúde, de fato, em primeiro lugar, entendeu? É Que a gente isso. não coloca, cara. E lembra, cara, que a gente tá conversando quem não tá na sobrevivência. É isso aí, já Porque quem passamos tá na dessa. Não, quando tá, não tem sobrevivência, desculpa. Aí é sobrevivência mesmo, né? É Que porque- já passamos por isso também, por essa Sim, fase, exato. né? É porque toda vez que eu começo a entrar nesse papo em qualquer ambiente que eu vou, Adriano, mas e o fulano, cara? Não, a gente tá adianta. falando de outra parada aqui, né? Me fizeram uma pergunta, Sim. que foi assim, eu tava conversando que eu faço tua propaganda, né? Onde eu tô, assim, a pessoa fala assim, tô com a unha do pé. Eu falei, pô, tem um cara ali, isso é aí. mago. É, cara... é um mago. E aí eu tava conversando com um grupo de pessoas, atletas e tudo mais, e falando que a dor tem uma ligação com a emoção, né? Tentando não, tem, tava às vezes com nem esse vale a discurso, né? Sim. E aí uma pessoa virou assim, não, falou, beleza, eu acredito em tudo que você tá falando. Mas, por exemplo, o que você tá querendo falar é que o impacto que eu tive não me gerou a dor? Aí eu falei, não é isso que eu tô falando. Aí vê se eu falei errado. O que eu tô falando é que o motivo que você tá dando o impacto é a causa da tua dor. E o impacto é só a ferramenta. Ih, ele tá demais, ele, né? Não, mas É isso. É, porque quando é o que a gente chama de fragilidade. Então, assim, pô, Adriano, eu já torci meu tornozelo 1000 vezes, nunca deu nada. Dessa vez eu em casa, meu tornozelo virou e, cara, arrebentou tudo. Mas por quê? Porque o tornozelo tava mais fraco? Não, ele tava suscetível. Porque dentro do que você tá sentindo e passando, lembra que a gente falou de embriologia das semanas? Aquele órgão que tem Tá uma mais emoção sensível. ali, ele tá com uma vértebra e 5 músculos. Pensando nessa estrutura, nessa linha, então vamos lá, quando você tá... coisas do arco nasal, sabe? Um exemplo, você tá com muita sinusite e tudo mais. Você tá passando por conflitos com você mesmo. Pra você tá com dor de cabeça, pra você tá cheio de enxaqueca e não tá melhorando, e pressões e tudo mais, tem uma relação direta com essa emoção que você tá sentindo. Então, às vezes, você bebeu um vinho, nossa, cara, eu tô com uma ressaca, o que aconteceu? Tá estragado e tal. Não, você não tá bem. E aí, essa fragilidade potencializa o que você vai sentir ou passar. Esse é o ponto. Então, assim, a sua explicação foi boa, porque a pessoa caiu, pô, mas eu passo por aquele caminho 1000 vezes e eu nunca caí. Mas não é que dessa vez você caiu, dessa vez você tá suscetível. Lembra que eu tô falando da estratégia de fuga. A estratégia de fuga, ela não vai dar certo o tempo todo.
Porque vai ter uma hora que você precisa passar. E aí seu corpo começa a te tirar. Com pequenos alertas. Só que a gente não escuta os pequenos alertas. Aí vai indo até dar o problema, entendeu? Até chegar naquele limite. Não, se você conversa aí com a maioria das pessoas que sofreram um acidente, por exemplo, de bicicleta, Adriano, eu vi que eu não tava bem naquele dia. Aí continua acelerando aí, por quê, querido? Se você for trocar uma ideia, entendeu? Mal ou bem, a gente sabe, cara, quando tá fazendo besteira. Sente. Só que, de vez em quando, dá certo. E aí dá aquele gostinho de superação. Mas também não tem um pouco. Agora é uma autoconfissão. Mas tem um pouco de comparação também, na minha opinião. Não, lógico. Mas aí porque o outro tá fazendo e não tá acontecendo nada. Então eu consigo também. Sim. Né? Porque, todo mundo tá no ciclo da titia e ninguém se machucou. Mas eu me machuquei. Mas, todo mundo conseguiu. Por que comigo? Aí você começa a... Então, aí você entendeu por que eu aprofundo? Por que você tá com essa ideia de comparar? Porque também, se você tá comparando, tem algum histórico dentro de você. É por isso que eu acho tão importante, assim, e eu não sou psicólogo nem nada disso. Sim. Eu tô ali dando uma legenda do seu corpo. Eu amo terapia, eu, falo pra fazer. Não é a minha ideia ser psicólogo. A minha ideia é ser uma legenda. Eu tô ali pra traduzir o que você tá passando. Se você vai confiar 100% nisso ou não, tá tudo certo. Mas eu fiz o meu papel de te passar, é isso aqui. O que você vai fazer com essa informação, você pode ter minha ajuda, vai ser um prazer. Ou você pega, nossa, fui num cara louco e não funcionou. Tá tudo certo. A minha ideia não é ser abraçado pelo mundo. Mas eu quero ajudar quem entende o que eu tô falando. Então, assim, quando eu comecei a ter resultados, é pensando nesse senso coletivo. Porque quando eu penso, Flávia bem, vocês vão receber melhores os pacientes, vocês vão tratar melhor as famílias, vocês vão criar filhos melhores com o mundo e todo mundo vai ganhando consciência, é essa corrente do bem que a gente tem que pensar. Porque se a gente saiu de sobrevivência, cara, a luz ela não vem pra quem tá de bobeira. A luz ela sai pra quem vem. E a luz que eu falo não é ser brilhante nem nada. A luz é você fazer o teu dharma, seus dons e talentos, como você vai contribuir pro mundo. Porque se você achar que é meu e pra minha família, cara, tu vai passar por muita dificuldade, entendeu? Porque no final, quantas histórias você tem aí de pessoas super ricas e com famílias e tudo bonitinho, aquele comercial maravilhoso. E a pessoa, o homem ou a mulher, é super triste. Porque o que ela tá contribuindo pro mundo, entendeu? Não adianta você comprar um monte de casa isolado pra você não assistir nada, porque o problema chega até você. Frequência, vibração e energia. Você não consegue fugir de todo o caos. O caos, ele chega de outras formas. É verdade. É incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é TEP? Por que você criou esse programa? E como esse programa pode ajudar as pessoas? Então, o TEP é uma... Diante de todo esse processo que eu passei, eu comecei a entender que quando a gente não aceita qualquer parte da nossa história, nossas células morrem. Nosso corpo ele entra meio que uma decomposição de fato, porque ele entende que aquela memória não é saudável, então é melhor ela ser eliminada. Só que nisso que você é eliminado, você também perdeu o aprendizado, e com esse aprendizado você perdeu valor, tá? Então, assim, se eu passei por uma história super difícil, nossa, Adriano, preferia não ter passado por isso. Como eu já ouvi várias vezes, eu dou esporro. Adriano, esses 3 anos de pandemia era melhor, eu não vivi. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Você tem que aprender alguma coisa aí, porque a gente passou por um caos. E tá todo mundo esquecendo que a gente passou por um caos, e aí a gente tá vendo o mundo fazendo outro caos. Vou nem entrar nessa parte da guerra, vou falar de outras coisas. Cara, você não aprendeu nada, não é possível. Tem que ter aprendido alguma coisa, entendeu? Mas entra nessa questão de, eu quero eliminar isso aqui porque não foi bom, eu não consegui sair, eu não consegui fazer minhas coisas. Então, a ideia tudo é perfeito. TEP quer dizer isso. Porque na hora que eu aceito a minha vida como ela é, e eu não tô falando que foi tudo perfeito, tá? Eu só aceitei 100% a minha história, e dentro dessa história, eu vou tentar fazer diferente e ensinar para os outros o que precisa ser ensinado. A ideia do curso eu entendi que o mérito ele não é tanto meu, o Adriano si. Porque antes eu me achava fantástico, que eu consegui tudo muito cedo, que e virei. E aí eu comecei a entender que, na real, cada pessoa aqui tem uma missão, isso é uma filosofia de vida, tá? Não tô aí saindo um pouquinho dessa parte tão científica. Eu acredito que cada um tem uma missão, e dentro dessa missão, você pode propagar, né, do jeito que você for o teu dharma. E eu sinto que eu posso ajudar mais ainda as pessoas passando o que eu acredito, o que eu vivo. E não é o Adriano que deu certo. Existe uma fórmula
que é o que a gente tá conversando aqui um pouco, que se você prestar atenção e fizer, É verdade. a sua vida vai andar, não tem, cara, mistério, entendeu? É verdade. Se eu sou fofo com vocês, cara, em algum momento vocês vão retribuir. É. Ah, mas e quem eu sou fofo e não foi? Talvez não seja daquela pessoa, seja de outra, mas o mundo é bom, cara. Essa coisa que o mundo é ruim, as pessoas são ruins. Esquece isso, cara. E quanto mais a gente fala, mais a gente se torna. Isso é, né? Isso é 0-1, né? É isso. Então, quanto mais você fala, quanto mais você reclama, quanto mais não sei o quê, reclamar é um hábito. É um hábito de reclamar. Quanto mais você reclama, mais você vai reclamar. Eu li, não vou me lembrar agora o livro, mas eu li uma coisa fantástica que é um pouco disso que você está falando. Enquanto a felicidade estiver no futuro, ela nunca vai chegar. Porque a felicidade, ela nunca é algo que você vai atrás. É você ser feliz com o que você tem. Então, assim, não, porque quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí você consegue. Não, mas calma aí. Agora, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso... E aí, vira um hábito de você sempre colocar a felicidade lá na frente. É a cenourinha no coelho. E ela nunca chega. Sim. Só que quando você começa a aceitar a perfeição, que tudo é perfeito, independente de qualquer coisa, você vai ser feliz naquele momento. E felicidade não tá ligado a você tá com dinheiro, você tá com isso, você tá com aquilo, você tá com aquilo outro. Quanta gente... Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho 2 filhos. Quantas pessoas queriam ter, às vezes, um filho e não conseguiu? Né? Então, eu tenho uma casa própria. Quantas pessoas não queriam ter uma casa própria? E quando a gente olha para aquilo que a gente tem e fala, cara, é isso. Aí a gente começa a ter os frutos dessa felicidade, que eu acho que é individual. É individual, cada um tem a sua e cada um mas cada um pode aproveitar a sua, né? Eu acho que é isso, eu fui no teu programa, eu acho que foi um pouco disso, assim, que eu aprendi, sabe? A não colocar essa felicidade no futuro e nem no passado, é um momento presente, é aqui. Sim. O que eu tento falar bastante é porque, às vezes, quando você usa o termo felicidade, a galera tá botando de uma forma muito positiva, o mundo é maravilhoso, tem que ser feliz o tempo todo. Não é isso. É que, pra mim, o sentido da vida é que você tem o extraordinário, que são poucas vezes. Então, estar aqui, a gente conseguir fazer e falar e sentir tudo isso aqui, isso não é meu dia a dia, mas que bom que eu tô tendo. Você tem o normal, cara, que é o saco mesmo, é chato fazer aquilo ali, é o entediante. Como é que foi seu dia? Cara, não tem nada pra te contar. Só que você entender que isso faz parte da vida e você não tentar toda hora botar um super desafio, alguma coisa, é a coisa da estante vazia, você tem que botar o livro. Cara, e se a beleza for o vazio ali, entendeu? Porque você vai ter dias normais e você não tem que também estar nessa busca. Eu tinha muito essa filosofia do extraordinário ou nada, tá? E isso me fez ficar doente 2 vezes. 2 vezes tive sepsemia, pô. E aí a minha vida que tá ali normalzinha, acontecendo, atendo, saio, vou pra casa e tal, cara, perdeu o valor pra mim. E isso é maneiro pra caramba. Assim que eu saí do hospital, eu vi, cara, que sorte a minha ter isso aqui. E agora que eu tô gerando emprego e eu tô tendo essa oportunidade de trocar muito, você vê que, cara, é um privilégio eu tá com a agenda cheia há tantos anos e meus pacientes têm uma relação afetiva mesmo, e essa cultura que eu venho falando com vocês aqui, ela funcionou e eu tô vendo na prática, e talvez no futuro eu olhe isso como criei algo. Então, é maravilhoso. E aí, o meu dia a dia é legal, o meu dia normal é extraordinário. Então, tanto faz se vai ser extraordinário ou normal. É a vida acontecendo. E aí, o que eu vou sentir, se vai ser felicidade, se vai ser um estado de neutralidade. Mas eu acho que pra gente chegar nesse ponto, que hoje eu também vejo a minha vida... Como eu já sofri muito com a minha doença, né? Hoje também o meu dia é extraordinário todo dia. Acordar sem dor é extraordinário. Poder fazer minha ginástica todo dia de manhã é extraordinário. Tá aqui, pô, é demais, né? Inimaginável. Sim. Mas eu acho que para chegar nisso e entender isso, primeiro, você tem que ter muita maturidade. E segundo, você tem que passar por muitas coisas na vida. Porque eu só vim entender isso tudo depois que eu sofri muito. Você só veio também entender isso tudo depois que você passou por um período muito difícil. Então, às vezes, também é ruim que pra gente... Não é ruim, né? Mas que pra gente poder chegar nesse todo e estar aberto ao novo, né? Eu jamais... Porra, eu sou infectologista de formação. Eu era a pessoa mais cética em relação a isso tudo. Jamais na vida eu imaginei deitar numa maca e deixar alguém acessar minha cabeça. Sim. E entender que dali eu iria melhorar muitas emoções minhas.
que me fizeram adoecer. Entendeu? Então, pra gente estar aberto pro novo, eu, pelo menos na minha história, eu tive que sofrer muito. E eu acho que as pessoas que se abrem pro novo, a maioria também passa por momentos de dificuldade. Sim. Muitas, né? Sim. Eu não sei, eu não vejo pessoas normais se abrindo tanto Mas assim acho que pro foi- novo. Mas eu acho que isso que Mas você falou foi o resumo do Adriano nessa questão da sobrevivência. E na questão da... E a gente vai Porque vendo... a pessoa não precisaria passar por tudo isso pra entender. É isso que eu tô querendo falar. Mas aí entendeu? quem Não nasceu... precisaria Mas esse é o sofrer ponto. tanto. Pô, eu precisava ter sofrido 10 anos da minha vida pra entender que não precisa ser tão Mas, assim. cara, mas eu acho que esse é o né? ponto Que eu de quem poderia nasceu ser primeiro. diferente do Quem jeito nasceu que eu primeiro? sou Mas, hoje. mas esse é o ponto. Eu acho que isso resume. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que você seria quem você é? Acho Sem que não. sem esse... Acho que não. E eu falo isso porque, pô, nessa... Né, você falou da pandemia. Eu acho que o período da pandemia foi o período que eu mais aproveitei a minha isso. saúde. Olha o que Sim, pô. Olha que doideira. O período da pandemia foi o período que eu transformei a minha saúde. Foi o período que eu emagreci 30 quilos, que eu comecei a me alimentar melhor, que eu parei de fumar, que eu comecei a ler, que eu comecei a fazer atividade física no período da pandemia, né? Então é aquilo. Aonde tá... quem nasceu primeiro? Então será que Se não tivesse vindo se a não pandemia... tivesse vindo você a pandemia, teria- é óbvio que eu não estou falando, que bom. Não é claro isso. que não. Mas eu consegui tirar sempre de tirar uma proveito, pandemia, eu tirei algum proveito. Eu podia ter ficado em casa, no sofá, engordando cada vez mais, pedindo iFood, vendo televisão o dia inteiro e reclamando da vida, ó céus. Mas não, eu falei, cara, sobrevivência. Eu preciso me mexer, né? E aí a coisa foi acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período, já que a gente tocou no nome da pandemia, como que foi pra você, que pô, trabalha com toque, recebe paciente, toque, etc, e ficou tudo fechado? Como foi esse período da pandemia pro Adriano? Então, assim, acaba que pra gente da área da saúde, a gente tocou o barco, né? Acho que teve uma semana só que tinha que fechar e depois eles viram que você vai travar a área da saúde, você vai fazer o quê? Porque no início mesmo ali, março, abril, maio, nem remédio eles recomendaram você tomar. Então, a pessoa tava travada com dor, porque todo mundo tenso, e é isso. Se trava, se isola. Então, assim, eu trabalhei todos os dias e aí, mais uma vez, tá? Dentro da minha filosofia, da minha verdade em relação... Eu usei muito a base da acupuntura do pulmão, eu me considerava um cara feliz, eu falei, cara, não vou pegar isso aqui, nem eu nem minha família, não vai dar nada. E eu fui. Não tô entrando no mérito se isso é absurdo ou não, não vou entrar nessa conversa que eu já tive várias vezes, falei, gente, tá bom, mas quando você vale a travou e pena. veio aqui, tá tudo certo, né? É isso aí. Mas só porque você travou. Quando o outro trava, nossa, Adriano, que absurdo, que exemplo você tá dando da área da saúde. Enfim. A ideia do Tudo é Perfeito é isso, entendeu? Porque foi um período difícil para todo mundo, foi bizarro algumas coisas que eu passei. Teve pacientes que morreram, enfim, tem história triste, todo mundo tem. Mas a ideia é você valorizar e pegar o que é bom. Então, assim, eu tenho uma ideia de vida totalmente diferente do que eu tinha antes. Porque pra mim, Adriano, eu mudei 100% do que o cara que eu era. Porque na hora que você vem, e às vezes a galera acha que é exagero, a gente passou por uma guerra, a gente passou por um caos, cara. Óbvio. Simples assim. Quem não entendeu isso, cara, não dá pra entender. Porque, assim, foi muito grave. Muita gente morreu. Tem muita gente com sequela até hoje. E a gente que trabalha com a área da saúde, a gente vê. E tem muitas sequelas aí que ninguém tá falando e não sabe, mas tá rolando. Então, assim, você precisa pegar esse aprendizado e transformar em algo positivo. É isso. E pra mim, a maior transformação positiva é o senso coletivo. Então, na hora que eu comecei a entender as emoções, falar, fui vendo as pessoas se acalmando, e aí acalmando a família. E eu tenho um exemplo muito marcante, assim, pra mim, tá? Que era, assim, o mulher ou o homem, isso aconteceu diversas vezes. Eu não vou no mercado porque eu tô com muito medo, vou proteger meus filhos, mas minha mulher vai. Ou o inverso. Cara, e quando você encontra com a sua mulher, você faz o quê? Você tá dormindo no outro quarto, você tá com máscara, você botou roupa. Mas isso... Eu trabalhei no hospital, né, na linha de frente do Covid, então a gente fez uma reunião mesmo antes de... Quando veio a pandemia, eu conversei com os meninos, porque muita gente se separou da família. E foi alugar um apartamento fora e ficou longe. E a gente fez essa reunião, nós 4, lá em casa, e a gente... E agora? O que a gente faz? Que eu tô dentro do hospital, vocês estão em casa... Não, vamos ficar todo mundo junto, e é isso, cara. E ficava todo mundo junto no mesmo quarto, não teve separação dentro de casa, que eu vi muito isso, né, cara? O filho tinha Covid, ficava trancado no quarto e a mãe do lado de fora e passando comida por baixo.
Gente, eu fiz isso na minha família. Meu filho... E lá em casa a gente cada um teve momentos diferentes e todo mundo ficou junto. O Davizinho foi o primeiro a ter, eu dormia no quarto dele, eu nem sabia que ele tinha. Depois o Rodrigo teve com o Dani, eu fui a última a pegar. E eu que trabalhava dentro do hospital, olha que loucura. Eu fui a última a pegar. E eu que trabalhava dentro do hospital. É porque assim, só um tempo. Eu não tô julgando. Não, a gente não tá fez julgando, e tal. não, mas só tá explicando a gente tá situação, trazendo experiência. né? Pô. E aí, Não, mas que o isso. plano era É. que você passasse por isso de um jeito melhor e É menos isso. traumático. O ponto todo que desse assunto da pandemia é como que em momentos ruins a gente consegue Tirar proveito. Sim. É isso que a gente tá falando. E A gente não tá aprendizados, entrando em aprendizados, né? porque não é possível que em 3 anos de pandemia não tenha aprendizado, né? Não sei pra quem. Pra mim, graças a Poxa, Deus. pra mim teve muito É. também. A gente tá entrando no momento de considerações finais. Ah, Tudo que é bom dura pouco, cara. Não Olha. tem jeito, Barra de Axis. O Tudo negócio é o seguinte. Falo mesmo. O negócio é o seguinte. Eu tô agora na onda do porquê. Porque eu vivo de acordo com os livros que eu leio. Então agora eu tô lendo Comece pelo Porquê. E aí eu tô na onda do porquê. Eu e a Flávia temos um grande porquê de ter a clínica, de ter esse podcast, etc. Por quê? Porque a gente tem uma vida melhor com o que a gente oferta para as pessoas. Então esse é o nosso porquê. Sim. A gente conseguiu com a gente e a gente dá a mão para quem quiser também Vem vir. junto. Qual que é o grande porquê do Adriano? Nossa! Esse momento, gente, Ai, chegou, cara. vamos chorar. Tá, assim, meu grande porquê, eu não perdi um sonho de infância. Meu sonho de infância era fazer história. E aí eu dei várias voltas pra entender isso, porque às vezes você confunde ser famoso em outras características que não é o objetivo. Fazer história é deixar um legado. Então eu realmente estou aqui para deixar um legado, para mostrar que a vida é boa, que é possível ser feliz nesse mundo e que os nossos problemas nada mais são do que experiências. E se eu conseguir plantar essa semente, cara, em uma, em duas pessoas, e é por isso que eu falei do início do meu projeto social. Atualmente, agora, a gente está com crianças com autismo. Pô, a criança aceitar toque, a criança começar a forçar a fala, esse bem-estar que me gera, eu não consigo com outros momentos super felizes, extraordinários. Porque eu sei que, cara, se daqui a 10 anos eu olhar e ele estiver falando uma vida normal e saber que eu fiz parte desse processo e não fiquei reclamando de, pô, isso, aquilo, cara, eu tô muito realizado, porque pra mim isso é valor. Não é eu olhar pra trás e falar pros meus filhos, netos e tudo, olha o que o seu pai construiu, aqui o vovô construiu. Chegar, cara, olha o que eu fiz, e tem um grupo aqui, cara, Adriano fez isso, Adriano fez aquilo. Então, se eu puder fazer história desse jeito, esse é meu grande porquê. É deixar esse legado aí e as pessoas acreditarem que o mundo é bom mesmo. Ah, que fofo, gente. Por isso que ele cuida de mim, né? Doutora Flávia, suas considerações finais, por favor. Já? Já. Ah, mas tem tempo ainda. Tem, 2 minutos. Tem Eu acho que fazer pra considerações você finais é em 2 pouco. minutos. Não, eu quero que ele fale uma coisa. Vai ter que falar bom. do azul de metileno. óbvio. 2 vamos minutos lá. dá pra... Não, 15 segundos. Um story sobre Lógico o que azul dá. de metileno, cara. Gente. Que não, olha, deixa eu só explicar. O azul de metileno eu não faço pra qualquer um. Não é pra qualquer pessoa. E ele foi um dos felizardos que pôde usufruir do sorinho azul, que é o azul de metileno, que tem vários benefícios hoje já comprovados cientificamente da recuperação neuronal, da melhora da produção de neurotransmissores. Então, assim, explica só um pouquinho de verdade o que você sentiu quando você usou esse soro. Só um parênteses que o Adriano, pra poder ir na clínica fazer as terapias de infusão, ele fez todos os exames. Ele falou isso Sim. tudo, gente. Ele fez todos os exames, foi passado em consulta comigo e pronto. Não é à toa. Não é à toa. Enfim, assim, na semana, eu fiz na segunda-feira, eu fiquei com sobre efeito até quinta, tá? Minha percepção. Eu tava com um hiperfoco bizarro, eu tava muito emotivo, e aí como eu trabalho com as emoções, pra mim tava ótimo, porque eu tava, cara, você é muito especial, vai viver, cara, essa dor vai passar, cara. E eu tava viajando, não consegui marcar a consulta. E aí vem o grande lance, que pra mim é a magia, tá? Porque aí eu foco, eu vi o que é uns pensamentos organizados, porque apesar de eu estar muito focado e cheio de ideias na cabeça, tava tudo segmentado. Então eu vi a paz que é quando o meu pensamento tá segmentado, é por isso que
meditação, enfim, esses outros tratamentos de gelo, isso é maravilhoso, porque a nossa cabeça segmentada e organizada, meu Deus do céu. Tudo. Mas enfim, o grande lance pra mim daquela semana é que como eu tava focado, então eu tava presente e eu tava com as emoções muito afloradas, então eu também tava sendo guiado pela minha intuição, pelas minhas emoções. As pessoas chegavam, nossa, Adriano, você tá com uma cara ótima. Você tá com um brilho no olho muito especial. Automaticamente, o meu atendimento foi totalmente diferente que a pessoa, nossa, Adriano, o que você fez? É incrível. E aí você entende assim, não tô falando do azul de Não, metileno em si. sim. Eu tô falando da importância da gente estar presente e estar com nossas emoções ali em dia. Essa coisa de não, é cabeça, zero emoção. Porque o que você gera no outro é muito mais incrível. E aí o que acontece ali na atmosfera, pô, é mais incrível ainda, entendeu? Então, assim... Não, e é legal porque tá terminando e eu tenho que fazer minhas considerações finais. E é interessante como que Deus e Rafael vai colocando as pessoas certas na nossa vida, né? No nosso caminho. E é o que eu falo também de energia, de emoção, que a gente vai trazendo para perto da gente as pessoas que fluem da mesma maneira que a gente, né? Então a gente vai fazendo o nosso legado, né? Tanto profissional como pessoal e como das pessoas que a gente quer também cuidar, né? Que as pessoas vão chegando na gente e quando a gente vai vendo são pessoas que a gente quer e tem prazer de cuidar também, um maior, né? Que a pessoa... Você já falou isso uma vez, né? Quando a gente está aberto para receber e até a nossa energia está melhor, os pacientes daquela semana têm mais a ver com aquilo que você está sentindo, com a emoção que você está tendo, e essas coisas vão fluindo dessa maneira. Então, quero agradecer a presença. Muito legal estar aqui com você, muito incrível. Agradeço o Rafa por ter trazido a oportunidade de estarmos todos juntos. Hoje a Adriana cuida de mim, já cuidou muito tempo, né? Do meu filho mais velho, do meu filho mais novo. Quando a gente tem qualquer problema, é a ele que a gente recorre, e ele salva todos nós. E é isso, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Queria agradecer também ao El Mago. El Mago. E pedir para vocês não esquecerem de se inscrever aqui no canal, comente, compartilhe. Eu vou deixar as redes do Adriano aqui na descrição e só vem. Só vem. Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Beijo. Obrigado.